vacilante ou perseverante. Ruth, capítulo 1. Quando Deus incendiou as cidades de Sodoma e Gomorra, 3 residentes de Sodoma escaparam dessa destruição: Ló e suas 2 filhas. As filhas de Ló ainda não confiavam no Senhor e cometeram um pecado logo depois de saírem da cidade. Embebedaram o seu pai e tiveram relações com ele para engravidarem. Nessa relação incestuosa, as filhas de Ló tiveram filhos que se tornaram pais das nações de Moabe e Amon, povos que ocupavam territórios ao leste do rio Jordão. Durante séculos, os moabitas e amonitas foram inimigos dos israelitas, a nação escolhida e guiada especialmente por Deus. Elimeleque e sua esposa Noemi eram israelitas que viviam em Belém de Judá e tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Esta família foi forçada a sair para Moabe por causa da fome que assolou a terra. Estando em Moabe, Elimeleque morreu e seus 2 filhos tomaram moabitas, Ruth e Orfa, como esposa. Passando cerca de 10 anos, faleceram também Malom e Quilion, ficando Noemi e suas 2 noras. Eram 3 viúvas chorando diante de tão grande perca. Vamos ler o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ao saber que a fome em Belém havia chegado ao fim, Noemi decidiu voltar para sua cidade, Belém de Judá. De início, suas noras moabitas a acompanharam, mas numa certa altura, Noemi disse para que voltasse à casa materna em Moabe. Isso podemos encontrar nos versículos 8 e 9. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Talvez estas palavras de Noemi começassem a fazer sentido na mente daquelas 2 jovens moabitas. Mas que futuro elas teriam naquela terra de Judá? Sabemos que Israel e Moabe não se davam, ou seja, israelitas e moabitas se odiavam. Que futuro teriam elas em Israel, uma vez que israelitas e moabitas se odiavam? Provavelmente iriam ser discriminadas e ninguém estaria à disposição de se casar com elas. Esta decisão era difícil, pois as noras de Noemi tinham uma boa relação com a sogra e se entendiam bem. Cada uma entendia bem a dor das outras. Perante a insistência da Noemi, choraram. Não bastava a dor que elas possuíam, mas elas tinham que decidir o caminho que as separava. Foi daí que Orfa tomou a decisão de voltar ao seu país e aos seus parentes. Vamos ler os versículos 10 até 13. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: tornai minhas filhas, porque iríeis comigo?
Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viesse a ser grandes, deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Bem, até aquele momento, quer Orfa, quer Ruth estavam em pé de igualdade. Ambas amavam os maridos e a sogra. Ambas tinham decidido viver num país estrangeiro. Mas, como nós acompanhamos a insistência de Noemi para que fizessem uma escolha, parecia que ela achava que as suas noras só seriam felizes se pudessem escolher de forma livre e voluntária onde viveriam. Se é Moabe ou é Belém. Noemi sabia que não era somente a escolha de um lugar para se viver que estava em causa, mas algo mais importante do que isso. Ela sabia que as noras, ao escolherem, estariam a tomar uma posição a favor ou contra Deus. E assim tinham que ser decisões individuais baseadas numa convicção pessoal. Cada uma tinha que decidir de uma forma pessoal e com uma convicção que tivesse individualmente. No entanto, ambas se recusaram a seguir a sugestão da sogra. Mesmo assim, a sogra insistiu para que elas escolhessem. As duas noras, chorando, foi que Orfa decidiu concordar em regressar para Moabe. Podemos ouvir isso no versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Aí está. Noemi tomara a decisão de retornar à sua terra natal, pois Belém estava sendo abençoada com boas colheitas. Orfa e Ruth tiveram que tomar uma escolha difícil, uma vez sendo elas viúvas e da terra de Moabe. Tudo isto cooperava para que em Belém elas fossem viver uma vida infeliz e cheia de amargura, sabendo que eram moabitas. Seria difícil viver na terra de Israel. Sabemos que moabitas não se entendiam com israelitas. Os maridos delas tinham morrido. Seu sogro havia morrido. Portanto, Noemi, vendo a amargura de suas noras, pensou no futuro delas e lhes deu a opção de se irem embora e lá tentarem casar de novo. Qualquer um de nós tomaria a mesma decisão ou pensaria da mesma forma. No versículo 9, nós ouvimos Noemi dizendo que o Senhor vos dê descanso. Noemi tinha dado este conselho para que voltasse e ficasse em Moabe. O nome Noemi significa agradável, mas a vida desta mulher não estava nada fácil. Ela havia saído da sua terra devido à fome, tinha perdido seu marido, tinha perdido os seus 2 filhos. A Bíblia diz que quando ela chegou em Belém, as mulheres daquela cidade chamaram-lhe pelo nome dela. Mas ela pediu que lhe chamassem pelo nome de Mara, que significa
amargura. Noemi preferiu assim porque estava amargurada. Ela havia decidido voltar sozinha para Belém, mas as suas noras também haviam decidido acompanhá-la. Meus irmãos, vamos analisar as atitudes das duas moabitas deste episódio, destacando dois tipos diferentes de crentes. O crente vacilante e o crente perseverante. Orfa é uma mulher vacilante e ela representa um tipo de crente, o crente vacilante. Vacilar é caminhar sem firmeza. Vacilar é estar inseguro. Vacilar significa estar duvidoso e indeciso, perplexo. Orfa começou a caminhada rumo a Judá com Noemi e foi convencida por sua sogra a dar meia volta. O argumento de Noemi a fez pensar melhor, que mesmo amando a sua sogra, ela preferiu voltar a Moabe. Ruth, no entanto, se apegou a Noemi de tal forma que não quis tomar o mesmo rumo de Orfa. Ela foi embora com sua sogra, apesar das tentativas de Noemi lhe fazer desistir. Ela foi com a sua sogra, não aceitou desistir. Orfa, uma mulher vacilante. Orfa não era uma mulher má. Se ela fosse má, não teria chorado durante o momento que a sogra lhe estava aconselhando que ficassem em Moabe. Orfa não tinha renunciado às coisas de Moabe, não tinha renunciado para seguir a sua sogra e seguir ao Deus de Israel. Orfa decidiu antes escolher o Deus dos Moabitas, conhecido como a abominação de Moabe, em vez de decidir pelo Deus de Israel. Ela decidiu antes por um Deus que não podia falar, um Deus que não podia dizer algo valioso. Ela escolheu ao Deus dos ídolos. Ao escolher voltar para Moabe, Orfa olhou para sua própria felicidade. Ela pensou: eu vou ser feliz em Moabe do que em Israel. Eu vou ser feliz na terra dos meus pais. Qualquer um de nós talvez pensaria assim também. Sem visão espiritual, qualquer um pensaria assim. Perante este relato, irmãos, devemos nos perguntar: será que nós estamos vacilando em Deus? Não estaremos nós buscando mais os nossos próprios interesses do que a vontade de Deus? Meu irmão, minha irmã, pare um pouco e reflita sobre a sua vida com o Senhor Jesus. Não estarão as suas preocupações e afazeres afastando você de Deus? Como vemos, Orfa não era uma pessoa má, mas não tinha lealdade e nem espírito de renúncia. Orfa representa o crente que desiste da caminhada, que volta atrás, que não termina o que começou. O crente que não sustenta a decisão de prosseguir, de seguir a Jesus e ganhar o céu. Orfa representa o crente indeciso, que não tem decisão. O crente não convertido, aquele crente que está na igreja, aceitou a Jesus, mas não está convertido, pois continua com os costumes antigos. Um crente
que não tem a certeza sobre sua decisão em servir a Deus. Meu irmão, não basta ser crente, você tem que estar convertido. Lamentavelmente, existe nos nossos dias muitos crentes como órfãos que estão ficando pelo meio do caminho. Será esse o seu caso, meu irmão? Em segundo lugar, perseverança. Ruth, uma mulher perseverante, representa crentes que perseveram. Perseverar é permanecer no mesmo estado, mesmo quando há uma oposição. A pessoa permanece, não muda, não retorna atrás. Isso é que é perseverar. Ao contrário de Orfa, que voltou para o seu povo, Ruth não desistiu, mas persistiu em seguir a sua sogra em Belém. Portanto, Ruth, mesmo estando viúva e sem esperança, ela persistiu em seguir a sua sogra de volta a Belém. Ruth perseverou em ser companheira e amiga de sua sogra Noemi. Podemos ler o versículo 15. Pelo que diz: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Estas palavras foram proferidas por Noemi, a sua nora Ruth. Orfa resistiu no começo, mas depois vacilou, voltou para trás. Entretanto, Ruth permaneceu firme com Noemi. Quando Noemi insistiu outra vez, Ruth não aguentou, explodiu. Disse umas palavras bastante poderosas, palavras muito fortes. E vamos ouvir essas palavras lendo os versículos 16 e 17, assim como 18. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Meu Deus! Veja só! Veja só! Esta intervenção tão poderosa diante da insistência da sogra. Ruth não só falou, mas convenceu a ponto de lhe deixar ir. Ela viu que sua nora estava decidida. Ruth viu que a mudança para Belém significava abandonar sua cultura, deixar tudo de Moabe e viver em Israel como estrangeira. Por isso, a sua promessa para Noemi foi uma declaração de compromisso, não somente com a sogra, mas compromisso com Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aqui nós vemos uma grande qualidade do amor de Deus a se manifestar quando o Senhor escolhe uma moabita, agora já convertida, a se tornar uma antepassada de Jesus Cristo.
Ruth é um exemplo de como Deus pode mudar uma vida e torná-la a seguir um caminho correto. Isto pode acontecer com qualquer um. É isto que aconteceu com muitos de nós. Eram pecadores, serviam ao Deus dos seus pais, servíamos aos deuses dos nossos pais, mas no dia que cada um de nós decidiu seguir a Jesus, Deus salvou a nossa vida. Eis que tudo se torna novo para quem estiver em Jesus Cristo. A gente vê Deus executando o seu plano na vida de Ruth, assim como Ele faz com todas as pessoas que se entregam a Jesus, assim como Ele faz com você, assim como Ele pode fazer ainda com você. Ruth, embora tenha vindo de um passado pagão, quando conheceu o Deus de Israel, tornou-se um testemunho de Deus, seguindo o conselho de sua sogra. A humilde Ruth tornou-se casada com Boaz, o parente mais chegado de Noemi. Deus operou na vida de Ruth. Ruth, com base naquilo que aprendeu de sua sogra acerca de Deus, ela permaneceu fiel a Deus. Ruth havia ouvido de sua sogra as maravilhas que Deus havia operado no deserto, as maravilhas que Deus havia operado quando abriu o Mar Vermelho, quando derramou bênção no deserto, dando alimento. Noemi teria falado acerca de Deus lutando a favor de Israel. Ruth lembrava-se disso e sabia que era o melhor. Por isso, preferiu deixar tudo. Toda a tradição ela preferiu abandonar. Toda a idolatria preferiu abandonar e seguir sua sogra para servir a um Deus verdadeiro. Quando nós formos a ler os capítulos 2, 3 e 4 deste livro de Ruth, nós veremos o Senhor provendo alimento a Ruth, provendo alimento para Noemi. Vemos Deus provendo segurança à jovem viúva por meio do seu casamento com Boaz. Deus provendo descendentes para Noemi por meio do casamento de Ruth com Boaz. Lembre-se que Ruth não tinha filho, mas lá em Belém casou com Boaz e teve filho. Nasceu Obed. E Obed nasceu a Jessé, o pai de Davi. E até mesmo o Messias é da linhagem de Ruth. Ruth, um exemplo de fé e compromisso com Deus. É um exemplo de humildade, amor, cuidado, caráter e confiança. Ruth nunca perdeu a esperança. Ruth nunca perdeu a paciência. Meu irmão, talvez você vive desanimado. Talvez vive achando que tudo está perdido na vida. Siga o exemplo de Ruth. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ruth tornou-se bisavó de Davi, o maior rei de Israel. Se Ruth tivesse voltado a Moabe, teria tido essa graça. Saiba, meu irmão, que tudo tem um propósito diante de Deus. Os crentes do tipo Ruth encontram uma base muito forte de sua fé na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem
alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o crente fiel ama ao Senhor e a cada dia este amor aumenta mais e está disposto a seguir a Cristo aonde Ele for. Esta é uma lição que eu e você podemos tirar da moabita chamada Ruth. Temos que estar firmes na fé, alicerçados na rocha que é Jesus Cristo e estarmos dispostos a pagar o preço em seu nome. Ruth foi uma mulher determinada pelo fato de estar disposta a enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Se Ruth tivesse desistido, a sua história tomaria um rumo diferente. Ruth superou todas as crises e foi com a sua sogra. Meus amados irmãos, a crise vem e passa. Não desistamos. Deus que nós servimos, Ele é especialista em transformar crises em bênçãos. Quando você está passando por crises, saiba que há um especialista que vai processar e o resultado do processamento que Deus fizer na sua vida serão bênçãos sobre bênçãos sobre bênçãos e muito mais bênçãos. Só para terminar, Orfa ou Ruth? Com quem você se parece? Amém? Oremos. Senhor, a Ti elevo os meus olhos, o meu coração, buscando a Tua face para Te adorar. Vivemos em uma sociedade cheia de adversidades que põem em causa a nossa fé. Rogo a Ti, ó Pai, fortalece-nos com a Tua palavra e guia-nos com o Teu Espírito Santo. Estimula a nossa fé, estimula a fé dos que vacilam, para que se tornem firmes. Estimula a fé daqueles cujas lutas são maiores, não possam vacilar. A nossa vida depende de Ti. Não somos capazes de caminhar sozinhos rumo à eternidade celestial. Quero Te agradecer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.